Os draconianos, como que é mais ou menos a origem deles, né? Quando quando o universo ele se estabiliza, aí eu tinha que entrar um pouquinho em criacionismo. Porque acontece o seguinte, o todo, Deus, ele se propaga através da Trindade. Então, é como se a gente estivesse no reino absoluto e se propagasse aos poucos ao físico. Só que todo esse movimento, existe todas as camadas espirituais que vão acontecendo. Eu tenho até um dado bem interessante que mostra os níveis de camadas. Então, a gente vai sair do todo. O todo cria a primeira trindade, Pai, Filho Eterno e Espírito Infinito. O Filho Eterno é o que a gente chama de Micael, ou projeto micaélico. Então, existem vários Micaéis. Micael é como se fosse uma esfera que dá a possibilidade do plano espiritual. E um desses Micaéis, ele cria um plano espiritual, que é esse plano que a gente conhece aqui, desse universo. Desse super-universo que a gente chama de Avona. E aí, quando se cria a esfera espiritual, o próprio Espírito Infinito cria entidades dentro dele, que ele tem essa possibilidade de cocriação. Por isso a gente chama de co-criador, porque ele cocria junto com o absoluto, que é Deus. E ele começa a criar esferas espirituais. Então ele cria o sistema de corpo de Metatron, ele cria as primeiras flores da vida, ele cria o primeiro sistema energético plausível, digamos assim, do nível espiritual, que são os dragões. Associam mesmo esses dragões como uma criação do universo. Tanto que nós temos muitos reflexos de desenhos de dragões espalhados nas maiores tradições. Taoísta, na China, você tem muitos templos com dragões, o budismo, tudo isso tratando dessas energia primordial que são os dragões. E aí, esses dragões criam várias esferas espirituais também. Uma dessas esferas é a esfera Draco, que dá origem aos draconianos. E aí, dos draconianos, vem a subespécie reptiliana. E aí, aos poucos, esses seres vão se propagando pelos universos e pelos planetas, pelas constelações. Então, eles nascem na constelação Lira, principalmente os reptilianos, e aos poucos eles vão passando para outras constelações. E aí, existem algumas questões vibracionais que eles estão nessas camadas mais densas, que a gente julga ser mais densas. Mas para eles é a realidade deles. Muitos são assim. E eles começam a buscar o domínio de fato. E aí surge Orion, que é a primeira guerra de Orion, mas eu tô resumindo muito aqui, tá? Porque falar da guerra de Orion é muita coisa. Tanto que dizem que a guerra de Orion, alguns estudiosos dizem que a guerra de Orion ela é atemporal. Então, para alguns, dependendo de onde a gente observa, porque para alguns a guerra já aconteceu, para outros ela está acontecendo e para outros vai acontecer. Então, depende muito da perspectiva. E aí esses seres, eles aos poucos começam a ir nas galáxias mais jovens. E aí eles começam a ter acessos às entidades, às esferas espirituais e a nós também, que somos uma das que estamos aí em uma sub-raça que está em evolução, né? Tanto que o nosso planeta está passando uma transição, né? A gente está passando de expiação e provas para regeneração. Então eles vão buscando esses tipos de planetas para fazer a coordenação, para buscar como se fosse um planeta mãe novamente. Entendeu? Então você vai ter essas coisas. E aí eles usam esses implantes para buscar esse tipo de coisa. Entendeu? Então você tem muitos implantes também que dizem, eu já vi relatos, principalmente implantes de controle, na autogovernança. Para quê? Para manipulação de fato. Então você tem implantes Anunnakis, você tem implantes draconianos, você tem implantes reptilianos, tá? Tudo buscando esse domínio, ou buscando uma alimentação no plano etérico, ou buscando alguma condição que vai prejudicar o ser humano. Tá, e os arcturianos, que a gente falou bastante aqui, em que eles estão mais evoluídos que os humanos? Os arcturianos, a gente fala que eles são seres de quinta dimensão. Algumas pessoas dizem que nós somos de terceira dimensão. Uhum. Eu não corroboro muito com essa ideia. Eu corroboro que a gente até penso, porque a física fala que nós somos seres de quarta dimensão se a gente atribuir o tempo. Então, se a gente está no espaço-tempo e o espaço tem 3 dimensões, nós temos o tempo, que é a quarta. Esses seres estariam numa dimensão acima, que é como se fosse uma nova perspectiva. Eu tenho até uma ideia, quando eu vou dar aula de geometria sagrada, do que seria essa quinta dimensão, para a gente entender a perspectiva. Mas, resumidamente, eles seriam uma raça humana evoluída. Uma raça humana que passou por essa quinta dimensão e, aos poucos, foi se tornando uma raça evoluída que quebra as questões egóicas. Então a gente tem um ego muito forte ainda. Dentro da nossa cabeça a gente tem o ego e o self, é o que o Jung dizia muito, né? Que seria essa centelha divina que o pessoal chama.
E aos poucos, quando a gente faz essa transição, a gente quebraria um pouco esse ego, e se conectaria mais com esse self, com essa centelha divina, que é o que esses seres fazem. Eles estão a ponto de se conectar mais com as centelhas divinas e se aproximarem mais da essência deles, que é a mônada, de retornarem a Deus, que é como se fosse o propósito de todo o evoluir das espécies. E aí, aos poucos, nós chegaríamos a essas condições. Eu já estudei alguns princípios que dizem que, como se fosse um resultado disso, uma prova disso, que nós estaríamos evoluindo, mas eu não sei se eu corroboro muito com a ideia, mas é um estudo interessante. Por quê? Porque os arcturianos, eles não têm diferença entre eles. Não tem essa coisa que um tem o cabelo mais curto, outro mais longo, um é mais moreno, um é mais branco. Lá não tem isso, lá é todo mundo igual. Então, nós teríamos esse resultado quando nós falamos de, por exemplo, os seres que são... Esqueci o nome agora. Síndromes de Down. Síndromes de Down seriam seres já, a espécie humana um pouco mais evoluída. Por isso que eles são seres que amam mais, são seres mais abertos e tudo mais. Até mesmo porque parece que eles têm um cromossomo a mais. E isso vai fazendo que as características físicas vão sendo eliminadas. Porque eles se parecem mais uns com os outros. E dizem que a tendência da nossa raça é essa, até a gente quebrar essa questão egóica, cortar isso, que seria o que os seres arcturianos são, seres que todos são iguais. Então não tem mais aquela coisa de você parece isso, você parece aquilo, você é diferente de mim, não. Todos entendem a posição, todos sabem que são iguais, e a gente tende a partir para essa evolução. Por isso a gente chama eles de seres de quinta dimensão. Tá, draconianos que são inferiores, os arcturianos muito acima da gente, ou um pouco pelo menos. Se a gente conceber... E quem que tá muito acima? Quem que você poderia dizer assim que seria o top da luz, balada? De luz ou de umbralino? Não, de luz, de umbralino não. Chega do chat já, o chat do Satanás. O que eu falaria assim, que está realmente o superior é o que a gente chama dos Micaéis, né? Micaéis, que é esse filho eterno. Tanto que um dos Micaéis, digamos assim, porque todo Micael, ele é o centro do universo, ele é quem cria, ele é quem está mais próximo de Deus. Micael, na verdade, ele é a propagação de Deus no universo. A gente não consegue acessar Deus, porque Deus está algo muito além. Tanto que eu tenho uma cronologia aqui bem interessante. Depois você pega aqui, tá, ô Fê? Tem muita coisa aqui. Pra gente entender um pouco de como seriam essas esferas, né? Eu tenho aqui um textinho que eu peguei, que é sobre onde estariam esses possíveis Micaéis. Mas pra gente entender, Deus, ele se propaga através de uma energia do absoluto. Do absoluto, para realmente existir no universo, ele tem que se tornar uma esfera acessível. Então é como se Deus fizesse uma escolha para se desdobrar. A gente chama isso de desdobramento, ou auto-outorga. E um dos desdobramentos de Deus seria esses Micaéis. Esses Micaéis a gente chama como se fosse o Filho Eterno. Isso está dentro do livro de Urântia, tá? Para quem quiser estudar um pouco sobre criacionismo. E esses Micaéis, eles começam a se propagar pelo próprio universo que eles autocriaram de várias maneiras, como Melquisedeque, Lanonadek, Moronciais, até corpo físico. Ou físico, que a gente fala de algum planeta. E dizem que um desses Micaéis que se propagaram no nosso planeta seria Jesus. Que ele seria... Por isso que Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele tem consciência que ele é um Micael. E Micael é a própria propagação de Deus. Ele é o único Deus que nós acessamos. É essa esfera micaélica. Porque o Deus, o todo, digamos, ele é o inefável. Ele é o alfa e o ômega. Ele é inacessível de fato. Porque ele é o tudo. Não tem como você chegar numa... A gente não sabe na mente humana como interpretar isso. Então ele seria o que a gente chama de Deus. Seria essa esfera que já é o alto do alto, entendeu? E aí abaixo deles vai vindo o ambiente, que é o ambiente de luz, onde estão os seres mais evoluídos. Aí depois os arcanjos, os mestres da grande fraternidade branca. Aí você tem os anciões dos dias. Para quem não sabe, os anciões dos dias é os contadores, é quem programa as encarnações. Tanto que tem um filme da Disney muito interessante que chama Soul,
Já assistiram Soul? Já. Muito bom. É, tem uma hora que tem uma mulherzinha que tem uma alma, a alma do rapaz lá que some, não vou dar muito spoiler, né? E aí tem uma contadora que fica contando assim, sabe? Não, mas tem uma alma aqui, cadê essa alma? Faltou. Isso é o que a gente fala que são os anciões dos dias. É eles quem programam as encarnações, eles que guiam tudo isso. E aí você vai descendo os níveis, vai chegando na zona neutra, depois Pis Sofia, depois os 12 arcontes, e aí depois as esferas de seres multidimensionais de 12ª, 13ª, e vai descendo até chegar na nossa aqui. Ixi.